E, equipe, está todo mundo já organizado para a gente poder começar? Então, vamos lá, o pessoal está sentando. Assim, então, né, nesse final de período de manhã, nós vamos dar sequência. Ok? E, na sequência, eu vou chamar a nossa equipe de fisioterapia, que vai iniciar a conversa com vocês. Depois da fisioterapia, vão entrar os psicólogos para conversar também. E a gente encerra a parte da manhã. E, à tarde, nós vamos ter um nutricionista, volta psicólogo, volta fisioterapeuta, e aí entra o Fábio Puentes para trabalhar conosco no exercício de hipnose. Tá bom? Então, eu vou chamar o Vinícius, a Viviane. A equipe é grande, viu? Todos vão subir de uma vez? Ou... Vinícius, Viviane, Renata, Nancy, Carol, Mirlene, não sei onde está a Mirlene. A Mirlene já vai chegar, ela foi ao toalete, mas ela chegará. A Mirlene já chegou? Cadê a Mirlene? Mirlene, desculpa. Ela está aqui, que vergonha, Larissa. Então, vamos lá, a galera da fisioterapia vem aqui. Então eu vou descer para eles trabalharem aqui. Bom dia a todos. Para a gente começar a conversa, vocês já tiveram uma aula muito legal e eu queria primeiro conhecer um pouco de vocês. Tá? Então, vou fazer algumas perguntas, só a cena. Né? Iniciando, primeiro, assim, quem tem dor nas costas? Só para a gente dar uma olhada. Dor nas costas, acho que a grande maioria. Né? Ombros, cervical... deixa parar, todo o corpo, então, né? O corpo inteiro. Não, brincadeira à parte. Outra coisa. Os que não têm dor. Uma outra coisa, então, que a gente percebeu é profissionais da área da saúde. Quem? Alguns. Todos com dor? Alguns. Legal. De São Paulo. Restante fora. Alguém fora do estado? Legal. Restante. Que estado? Rio. Minas, Alagoas. Paraná. Legal. E o Espírito Santo? Legal. Os de fora, que não são de outro estado, do interior mesmo? Santos. Legal. Para iniciar, uma informação, assim, um conceito que eu acho que a nossa equipe sempre leva na hora da abordagem. Tá? É o que eu gosto de falar para os pacientes. O nosso cérebro é um órgão muito importante, complexo. Né? Só que ele não enxerga. Né? Ele não enxerga. Então, como é que ele atua? A atuação dele é o seguinte, o mecanismo dele, ele recebe informações. Então, a partir de várias informações que ele recebe, ele começa a montar um mapa, ele começa a montar uma estrutura. Né? A partir de histórias que nós vivemos, a partir do nosso conhecimento, ele começa a montar. E aí a gente vai, a informação, a sensação vai acontecendo. Né? E por que isso? Por que eu estou falando disso? Né? Que eu acho que vai ser a dinâmica que a gente vai levar para vocês. Né? Então, a partir de estímulos que o cérebro recebe, a gente vai conversar um pouquinho das qualidades desses estímulos. E aí, para a gente começar, eu gostaria que a gente analisasse algumas situações, né, de um dia comum, né, vai ser um breve, mas para a gente começar a conversa, certo? Então, o vídeo... Eu gostaria que vocês se atentassem ao vídeo, analisassem um todo. Tá?
Bom, alguém se identifica com algum pedacinho desse vídeo? Eu me identifiquei em vários, né? Quem de vocês... a gente começamos a conversar sobre estímulos, né? O cérebro como um intermediador de estímulos. Como foram as ações, né, da personagem no dia dela? Como é que foi? A gente se pega no nosso dia a dia, né? Começamos o dia naquela loucura, naquela correria, já tendo que sair, fazer, cheio de atividades e o tempo cobrando a gente, né? Então, para iniciar essa conversa, como foi esse dia dela? Então, alguém viu uma ação, uma maneira positiva de informação, né? Uma ação positiva dela naquele dia? Alguém viu duas? Quem viu nenhuma? Então, assim, isso eu acho que é um ponto para a gente começar a refletir, né? O cérebro, ele, que nem eu falei, e eu estou repetindo, que é para a gente começar a pensar dessa forma. Ele atua com mecanismos de estímulos. Se a gente já inicia o nosso dia com estímulos não tão positivos, né, e vai passando o dia, imagina, nosso dia nós temos quantas horas? 24 horas, certo? Nesse período de 24 horas, vamos tomar como uma conta com 100%, certo? É um dia de 24 horas. Se nesse período de 100% nós ficarmos como essa cena, e não dando estímulos positivos, o que acontece? A gente vai bombardeando o cérebro, né, porque a informação está chegando. Só que nós não estamos dando para ele o que ele precisa, o que seria interessante para ele, que é estímulos positivos, né, que vai mostrando para o cérebro que nós vamos fazer uma dinâmica. O que acontece? Nós temos a interação, né, acontecendo no cérebro, e nós podemos dar estímulos positivos. Vocês estão conseguindo entender esse negócio de estímulos positivos? Vocês acham que a gente talvez já mostre a dinâmica? Não? Porque a minha preocupação é eles não estarem entendendo, né? Porque como vai colocar na dinâmica... Dá para passar o slide aqui? Então, o cérebro ele vai interagindo, você vai tendo estímulos o tempo todo. Então, vamos supor, alguém pegou no meu braço, no nosso braço, certo? O cérebro ele vai entender que alguém pegou no braço, ele vai entender que tem uma pressão no braço, entendeu? E aí ele junta a pressão no braço, a gente olha, na hora que olha, o olho vai captar a imagem, e nisso ele vai mapeando. Deu para entender? Então, assim, alguém pisou no nosso pé. Ele não vai entender que alguém pisou no pé. Ele vai entender que tem uma pressão ali no dedão. Ele manda pressão no dedão. Aí o nosso primeiro mecanismo é retirar e olhar. Então, na hora que olha, aí ele vai montando. Então, alguém pisou no pé porque teve uma pressão, nós olhamos, foi um pisão. Certo? Então, nesse dia que a gente mostrou, ela nem pensou no corpo, certo? O dia foi passando e foi acontecendo, e ela vai fazendo tudo de qualquer jeito, né? Acho que uma coisa clássica, a posição de dormir, já inicia toda a noite em posição inadequada, são estímulos a gente chama de tensão, certo? E compressão, que é o quê? Ou os músculos, os tecidos, eu vou puxar um pouco para a parte física agora, ou os músculos e os ligamentos, o nosso corpo, ou eles estão sendo estirados, né? Ou eles vão estar sendo comprimidos, certo? Então, nisso, o cérebro vai recebendo informação dolorosa, entendeu? Estão conseguindo acompanhar? Está meio difícil. Então, o cérebro ele vai tendo vários locais. Volta um pouquinho naquele lá. Se eu conseguir, eu ajudo a falar. Aí. Então, o cérebro ele vai tendo vários locais. Então, da emoção, né, o dia dela é estressante. Ela não sabia se ia rápido,
por causa do estresse e tal, que inclusive ela nem chegou, que estava atrasada, ou chegou? Não? Então, chegou lá, acabou de chegar lá, sentou. Então, aí ela o cérebro ele tem várias áreas, certo? Emoção, sensação dolorosa, movimento, e ele vai aqui mapeando tudo isso daí. E nessa interação, qual está sendo a balança? Como foi falado. Como é que está essa balança? Certo? Pode passar? Pode passar. Então, aqui, o mecanismo que eu mostrei para vocês. Na hora que pisou, chega uma informação para o cérebro de pressão. Quando a gente encosta em alguma coisa quente, o que ele faz? Ele interpreta o quente. Vai queimar, o calor. Tá? E nesse jogo, a gente passa o dia dando estímulos negativos, certo? Só que o importante para a gente entender é que, assim, muitas vezes o estímulo negativo, ele vai acontecer, né? Porque o tempo todo nós estamos dando estímulos. E eu acho que mais importante do que a gente ficar, nossa, mas é só estímulo negativo, vamos começar a mudar a maneira de pensar. Quanto tempo nós estamos dando de estímulos positivos para o nosso cérebro, para o nosso corpo? Você entendeu? Não deu para entender? Eu acho que a gente precisa começar a nos apoderar do nosso tratamento, do nosso momento, do nosso corpo, certo? Começar a pensar como que a gente pode, no nosso dia a dia, controlar, né, a nossa dor, controlar a nossa vida. Então, uma coisa importante é nós começarmos a pensar quanto de estímulo positivo nós estamos dando no dia. Então, a gente mostrou um videozinho simples de um pedacinho do dia, né, ou de momentos do dia, onde, se nós vermos, né, uma maneira que a nossa equipe enxerga o homem como um ser multidimensional, né, tem a parte física, emocional, só tivemos estímulos não tão bons, certo? Até o café da manhã, naquela correria, uma bolachinha, o nosso corpo, ele precisa de estímulos positivos. Eu acho que a nossa meta aqui é começarmos a pensar quanto de estímulo positivo nós podemos dar. Do 100%, diminuir de 100% sem estímulo positivo para, vamos começar 10%, 20%, e aos poucos fazer essa transição. Certo? Deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Bárbara, eu sou da equipe também, mas eu sou psicóloga, não sou físio. Eu vou continuar aqui, voltar um pouquinho na fala do Vinícius e voltar aqui para o desenho, para explicar um pouquinho como é que funciona dentro do nosso corpo essa transformação, essa interpretação dessas mensagens negativas que o Vinícius estava falando, né? Então, ali no pezinho, vocês podem ver que tem um raiozinho que está representando a dor. Então, vamos dizer que, sei lá, alguém acendeu o fósforo. Sabe aquela imagem bem antiga que a pessoa coloca de desenho animado, que a pessoa coloca o fósforo no pé e começa a queimar? Então, vamos fingir que naquele pé alguém acendeu o fósforo. E aí vai começar a ficar quente, vai começar a doer, né? E o que acontece? Essa mensagem de dor ela vai passando por todo o corpo. Então, tem os nervos, né, a terminação aí do pé, e vai chegar até o cérebro. Só que tem dois que a gente chama de teoria da comporta, que é o que a gente vai trabalhar aqui na dinâmica com vocês. Tem dois que a gente, para não falar comporta, vamos chamar de portão, que é mais fácil para entender. Então, tem dois portõezinhos dentro do nosso corpo que controlam essa passagem desses estímulos aí de dor. Um fica na medula e o outro fica no cérebro. Tá? E aí, a mensagem vai chegar, vai passar por aí, e como tem esse portão, pensem no portão aí da casa de vocês. O portão a gente pode abrir para as pessoas passarem, ou quando a gente não quer aquela visita chata, a gente pode fechar o portão para a pessoa não entrar, não é? Vocês estão conseguindo entender o desenho? Entendeu?
Não, é porque a gente está acostumado com o pessoal da saúde, né, a área da saúde, e às vezes os pacientes não entendem. Vocês estão entendendo? Coluna, né? Vocês perguntam. Fala que a gente tenta ser mais didático aí. Então, como eu estava voltando um pouquinho, então a gente tem aí o portão de casa, a porta de casa, a gente pode abrir para a pessoa entrar, ou quando a visita é chata, a gente pode fechar e fingir que não tem ninguém em casa. Então, a ideia aqui hoje é ensinar para vocês como é que vocês controlam os portõezinhos de vocês. Né? Que não vai ser ótimo se a gente aprender como fazer isso, a controlar um pouco melhor a dor? É isso que a gente estava falando lá atrás, na parte do médico, quando a gente disse que vocês são parte fundamental do tratamento. Né? Quem que sabe melhor do que vocês como controlar esse portão? É que vocês ainda não têm ideia, mas a gente vai fazer atividade para vocês. Ah, agora sim. Então, ó, o portãozinho da medula, o portãozinho do cérebro. Tá? Então, para ajudar aí, para vocês entenderem como é que a gente faz para abrir e fechar esse portão, é muito importante conhecer um pouquinho sobre as endorfinas. O que são endorfinas? São neurotransmissores que estão aí circulando, uma substância química que está circulando no nosso cérebro. Tá? Depois, vocês receberam na bolsinha uma apostilinha, uma cartilha que explica direitinho, bem detalhado isso. Em casa vocês leem com calma, tem atividade para fazer, mas, enfim. Então, voltando às endorfinas, elas são substâncias químicas que estão aí circulando no nosso cérebro. Essas endorfinas, elas são responsáveis pelo prazer. Então, quanto mais situações positivas de prazer que a gente tem ao longo do dia, mais endorfina tem circulando no nosso cérebro. E quanto mais endorfina tem circulando, mais o portãozinho fica fechado. Lógico que não dá para a gente fazer igual em casa, que fecha completamente a porta. Por quê? Voltando lá para o fósforo. Se alguém acender o fósforo no nosso pé, a gente precisa sentir dor para saber que tem alguma coisa errada acontecendo. Mas dá para a gente deixar ele bem encostadinho, para tentar diminuir ao máximo essa quantidade de dor. A gente vai fazer uma atividade com vocês para exemplificar como é que funciona esse portãozinho. A gente precisa de voluntários. Quem pode nos ajudar aí da plateia? Muito bem. Quem mais? Nós estamos demais aqui de voluntários. Vocês duas, então vamos lá. A gente precisa de 12 voluntários. 12 voluntários, olha que coisa legal. Você pode vir aqui ver que vocês vão subir no palco aqui. Você quer saber, né? Então, peraí, primeiro os dois primeiros. É o seguinte, nós vamos primeiro montar um portão de dor aqui, vocês vão ver assim, você vai subir, você faz parte do portão, você também faz parte do portão. Então, peraí que nós vamos montar a equipe aqui, só um minutinho. Vocês já vão... embaixo, que é aqui muita embaixo gente. Vocês enxergam? Dá para enxergar se a gente puser aí embaixo? Então, vocês levantam bem a placa para eles saberem quem é quem aqui. Então, nós temos o portão, tá? O portão está aqui, nós vamos abrir e fechar esse portão. E agora, nós vamos querer algumas pessoas que vão fazer um papel que não é o gostoso. Quem pode ser dor aqui? Ai, que coisa triste. Então, vamos lá. Muito obrigada. Quem mais é dor aqui? Vamos lá, vamos escolher quem... Tem mais uma dor? Não, são 4. Tem mais uma, não grudou nenhuma. É a verde, a verde. A dor é verde aqui, tá? A dor não é vermelha aqui. Dor é verde. Quem mais é dor? Você é dor? Ai, meu Deus. Então, é dor. Então é o seguinte... O que vai acontecer aqui agora? Nós vamos mostrar para vocês como funciona esse portão aberto e fechado. Então, aqui nós temos as nossas queridas aqui. Agora vocês vão virar de lado, são os nossos portões. Está aqui. Então, aqui não, assim uma de frente para a outra. Ah, tá. Okay. Esse portão está lindo aberto, né? Está lindo e maravilhoso. Então, normalmente, o que acontece conosco, quando a gente vai tendo pouco estímulo, faz pouca atividade, vai ficando desanimado, é que esse portão vai ficando bem aberto. E o que acontece com as mensagens de dor? Vamos lá, pode ir lá. Vai entrando, vamos entrar, todas são convidadas. É uma facilidade, é uma beleza, isso que vai acontecendo, as mensagens de dor vão passando. Se eu começo a tomar um pouquinho de medicamento, se eu começo a fazer um pouco de atividade, se eu faço coisas que me distraem, tudo que nós vamos conversar com vocês à tarde, o que vai começar a acontecer? Volta a dor toda para cá, vamos lá. Agora nós vamos colocar nossas amigas endorfinas, cadê os outros amigos que iam colaborar? Vamos pôr devagar, então assim, então uma endorfina... Então, mas o que é? Vamos ver, o que você pode ser de bom que você está fazendo para você para produzir endorfina?
Então, o que você vai fazer? Mas o que você é aqui? Você vai ser o quê? Distração? O que você... O que... Distração. Então, a distração está aqui. Então, a distração fica desse lado e ela vai ajudar a fechar esse... esse portão já está um pouquinho menor, né? Vamos ficar aqui assim. Então, aqui, a gente tem aqui a distração. Então, agora, vamos passar a dor. Tudo de novo. Vamos lá passar a dor, todo mundo junto. Vai ficar fácil passar? Vai ficar mais difícil para a dor passar, né? Assim, porque, mas ela ainda está passando. Está passando, gente. Está passando. Está ruim o negócio. Nós precisamos de mais endorfina. Então, a próxima endorfina. Então, o que você vai ser aqui na endorfina? Ela falou de exercício físico. Então, entrou exercício físico aqui, ok? Não, peraí, deixa eu só tirar a dor daqui de novo. Vamos lá, dor, sai daí. Volta a dor, passarela. Vamos voltar a dor. Toda a dor voltando, volta a dor. Isso, agora entrou exercício físico com endorfina. Tá, beleza para passar agora. Agora eu quero que a dor passe de novo. Vamos lá, dor. Vamos passar. Dá um passinho, dá uns passinhos que elas ainda querem passar. E ela está passando ainda. Tristeza. Ainda passa. O portão está menor, mas a dor continua passando. Então, a gente precisa de mais estímulo, mais endorfina. Então, que endorfina você vai ser aqui para nós? Para amenizar totalmente a dor. Para amenizar toda a dor. Mas o que você vai fazer? Tem um exercício, a gente tem distração. O que você pode fazer? Acho que eu vou procurar fazer bastante caminhada. Caminhada, ou mais uma atividade. Então, o pessoal gosta de atividade física. Então, assim, entrou aqui. Sai dor. Vamos lá. Volta a dor, volta toda a dor. Cara, vocês estão andando hoje, está uma beleza. Estão andando, maravilha. Fecha o portão. Vamos lá. Agora, vamos, dor, vamos tentar passar. Vamos lá. Então, assim, é claro que fechar desse jeito também não dá, tá, gente? Fechar totalmente, nós estamos perdidos, sem condições, né? Não dá. Então, tem que passar, e vai passar um pouco. Mas vocês começam a perceber como o nosso organismo pode ir bloqueando também o estímulo de dor. O remédio faz isso. Só que, quando o remédio faz, o corpo é preguiçoso. O corpo para de fabricar endorfina, porque ele fala, o remédio já está funcionando. Por isso que a gente fala da importância da reabilitação. Além do remédio, poder cuidar do que nós vamos conversar com vocês a partir de agora, desse bem-estar emocional, do bem-estar físico, e à tarde vamos falar de nutrição também, é fundamental. Então, nesse lugar das endorfinas, a gente espera que até o final do simpósio vocês consigam identificar várias coisas que estimulem a produção de endorfina, inclusive a alimentação. Então, deu para entender o portão? Vocês nunca mais vão esquecer o roxo, o rosa, não sei o quê. É incrível isso, né? A gente memoriza. Então, depois vocês vão ler isso com detalhes, mas essa é a intenção, é de poder mostrar um pouco para vocês. E assim, vocês querem trocar de papel para sair da dor? Vocês querem virar endorfina? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a dor daqui, dá uma endorfina para elas, e todas vão passar aqui na endorfina agora, pronto, para tirar, né? Vamos tirar essa zica daqui. Pronto, né? Muito ruim, né? Vamos lá. Então, Uma coisa boa aí. pronto, faltou um. Então, peraí, você me empresta um pouquinho? Obrigada. Pronto, agora essas endorfinas vão entrar, eu agradeço as outras endorfinas, e vamos deixar, não, o portão fica, você pode sentar, obrigada. Então, vamos passar agora para elas se sentirem endorfina também. Toda endorfina passando aqui e ficando no portão. Então, assim, isso mostra um pouco a nossa intenção dentro do corpo de poder trabalhar, trazendo uma sensação de bem-estar e buscar da melhor forma possível, né? Assim, cada um de nós não nos tornarmos prisioneiros da dor. Então, deu? Ok. Então, pessoal da Fisio, vocês querem comentar um pouco quais são esses pontos da fisioterapia? Bom, conhecendo um pouco esse mecanismo, o que vocês imaginam que possa ser benéfico? Vou puxar um pouco para o nosso lado, na parte de atividades físicas, diárias. Como vocês imaginam levar esse estímulo positivo para o nosso dia a dia? Alguém imagina alguma coisa? Não imagina? Sim. Sim. A parte do tempo é muito importante. A gente trabalha um pouco isso, a gente trabalha indiretamente isso quando a gente monta, vamos supor, no nosso tratamento, quando a gente monta uma série para o paciente. Ele tem que focar naquele tempo, naquele período, tem que parar, tem que se planejar, né? Então, algumas coisas têm que acontecer. Algum outro? Caminhada é benéfico.
Todo mundo sentiu benefício na caminhada? Gostam. Tem quem não goste? Quando não consegue caminhar. E aí? Quando não consegue caminhar? Aí o quê? Pega o carro, muda pro carro. Será que... Então, e aí que a gente quer chegar. Como os estímulos positivos, né, podem nos beneficiar. Então, o planejamento do tempo, na atividade, nós temos uma caminhada, por exemplo. O que a gente gosta muito de falar, existe um exercício. Então, vamos supor, no vídeo, só para dar um exemplo para vocês. No vídeo, como um estímulo não tão bom, na hora que ela estava falando no celular, qual era a postura que ela sempre estava? Sempre aqui, né? Tudo bem, isso daí já é uma postura um pouco mais conhecida, algo do dia a dia que a gente já tem um pouco mais de noção. Então, aqui vai fazer mal, né? Isso, então vocês perceberam que, não sei se vocês estão ouvindo no fundo, tá? Então, vocês perceberam que no dia a dia a gente consegue modificar a maneira com que nós estamos fazendo. Então, alguns sentem bem com a caminhada, outros nem tanto. Então, por que isso? Para nós, na parte da reabilitação, da fisioterapia, a gente vai sempre levar vocês a sentirem, perceberem que pode se fazer de uma maneira diferente, né? Então, uma caminhada, você pode fazer uma caminhada de qualquer jeito, que nem ela fez no vídeo, pode falar no telefone de qualquer jeito, ou pode falar de uma maneira diferente. E aí, modificando um hábito, certo? Vocês... Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, porque na parte da tarde, eu não vou me antecipar, porque na parte da tarde nós vamos mostrar algumas coisas para que vocês possam... São técnicas da Globo, para não perder vocês. Então, assim, o que eu gostaria que vocês... Então, assim, o que eu gostaria que vocês gravassem, tá? O nosso corpo, ele não é tão frágil, tá? A gente tem um mecanismo muito complexo trabalhando. Só depende, não vou falar só depende, mas depende muito de como nós trabalhamos no dia a dia com ele. Como nós damos essa importância para ele, tá? E a gente pode fazer qualquer atividade, todas as atividades, de uma maneira ou de uma maneira. E aí, cenas do próximo capítulo para a gente fazer a atividade de uma maneira, certo? Vou deixar agora a parte da pesquisa. Então, como o Vinícius falou, eu sou psicóloga também aqui no grupo de dor e trabalho na equipe interdisciplinar. Então, a gente tem aí um conglomerado de coisas que vocês estão vendo aí, o que compõe o tratamento da dor crônica, né? Então, tem aí uma série de fatores que geram o que vocês estão vendo, o Vinícius também trouxe, né? E aí a gente vai aprofundar um pouco... Opa, foi ao contrário. E aí vem a figurinha que está na capa da apostila de vocês, né? O tratamento da dor crônica, ele vai envolver também qual é a motivação de cada um. E muitas vezes o paciente chega no tratamento e vai falar assim, eu não vou fazer isso, já fiz tanta coisa, né? Assim como já teve gente que falou assim, né? Olha, passei em tantos profissionais, foram tantas tentativas, já fiz algumas mudanças e acaba desanimando no meio do caminho, né? Fala assim, não vou conseguir fazer isso, é tanta proposta que não vou conseguir dar conta dessa imensidão de transformações que são necessárias. E às vezes a vida antes da dor já estava ruim, né? Não é todo mundo aqui que trabalha no que gosta, né? Que não tem nenhum problema em casa, que seja com os filhos, que filho aborrecente, que a gente brinca, né? Então, a dor às vezes vem para somar numa situação que já não está legal, porque se estivesse tudo bem, talvez a gente lidasse com a dor de uma maneira diferente.
Pois é. E a gente está aqui buscando atingir o sim, eu fiz. Né? Então, tem esse caminho que tem que percorrer e percorrer com apoio, né? Com apoio de bons profissionais, com apoios familiares, de amigos, tudo isso que vocês vão ver também aí que a gente vai aprofundar, que é necessário, né? E a base do tratamento e a base da vida, né, se constitui aí o que a gente chama do núcleo do eu, né? Todo mundo vai ter aí sensações e sentimentos que vão interferir no dia a dia, nas relações, como que eu percebo o ambiente, como que o outro me enxerga, como que eu enxergo o outro, qual que é o contexto em que eu vivo, né? Que a Bárbara estava dizendo das dificuldades do dia a dia, dos relacionamentos. Isso vai me provocar pensamentos e fantasias relacionado ao cotidiano e relacionado à dor também. Porque tem diversos pacientes, por exemplo, que chegam para a gente falando assim, nossa, meu problema é muito grave, eu devo ter uma doença que ninguém descobre o que é, porque eu já passei por tantos profissionais, deve ser um negócio bem mais complicado do que estão falando, será que estão mentindo, né? Não estão querendo me passar todas as informações? Isso vai gerando uma série de conceitos dentro da cabeça que a pessoa vai, toda vez que ela sentir a dor, ela está com um alarme na cabeça, né? Ela está com a sensação física e também com um alarme despertando o tempo todo para que aquilo pode acontecer. E essas coisas, elas não são assim, eu quero pensar como vai ser. Não, simplesmente, quando você vê, você já está pensando, né? Acredito que todo mundo aqui ontem ficava pensando, como é que vai ser o simpósio amanhã, né? O que será que eu vou aprender, não é? Porque alguém quis pensar nisso, parou e falou, não, agora eu vou pensar como vai ser o simpósio, como é que eu vou sentar, como é que eu vou passar o dia inteiro. Não, simplesmente passam as ideias na cabeça, né? A gente tem as sensações, assim como a dor. A gente não fala, agora eu vou ter dor. Não, quando a gente vê, ela está lá. Né? Só que, ao mesmo tempo, como a gente viu no vídeo que os médicos passaram, a gente tem a possibilidade de treinar o nosso cérebro, né? De modular ele e ensinar coisas para o cérebro que transformem esses pensamentos, essas fantasias. A percepção, ela também pode ser ajustada e as sensações, os sentimentos também, eles podem estar adaptando com a situação como um todo, né? Então, essa é a base do tratamento da psicologia. Ou seja, a gente vai olhar o ser humano como um todo. Quais são aí os mecanismos de ação da dor, né? Os médicos falaram, o Vinícius também chegou a comentar do funcionamento do cérebro. Então, a modulação da dor por meio do aprendizado, atenção e emoções. Então, a gente pode treinar, modular o nosso cérebro, ensinar ele de uma forma mais adequada, mais adaptada. Acho que está fazendo eco, né? Então, o tálamo, qual que é a responsabilidade dele? É o processamento, fazer o processamento da dor. O córtex somatosensorial, que é o S1 e S2, eles são responsáveis pela sensação de dor no cérebro. O córtex cingulado anterior é um monte de nome que vocês não precisam decorar, não serve para isso, mas é para entender o funcionamento, como que é o mecanismo. Então, ele vai ser responsável pelos sentimentos desconfortáveis, expectativa de dor e o sofrimento, a percepção do sofrimento para aquele indivíduo, para todos nós, né? Já o córtex pré-frontal, ele está ligado com a reação cognitiva e o significado que a dor tem, e isso é individual, né? Foi falado repetidamente, a gente vai falar mais tantas mil quanto forem necessárias. A dor, ela tem um significado próprio para cada um, ela é uma dor subjetiva. A ínsula avisa quando o corpo está em perigo e é responsável pelo controle homeostático. O que é isso? É aquela coisa assim, olha, está tudo bem, né? É responsável, então, se tem alguma coisa errada com o meu corpo, a ínsula vai ser responsável por trazer para um conforto do próprio organismo. Então, se eu estou desidratando, eu tenho o sinal do meu cérebro para dizer, olha, preciso tomar água, né? Para eu voltar a ter um nível de homeostase, que a gente chama, que é um nível de equilíbrio no próprio corpo. E aí, na apostilinha de vocês, se tem alguém que está faltando aí a apostila na pastinha, quero que vocês olhem, que está na última página essa atividade. Que aí todo mundo participa e começa a se dar conta
né, de como que está a vida, qual é o tamanho do estresse na vida de cada um. Está na última página. A gente vai distribuir as canetas, aí todo mundo consegue ir fazendo a atividade Você não junto. tem apostila? Ó, tá faltando uma apostila aqui. Você ajuda, Erlane? Eu acho que ninguém. Tem alguém que está sem caneta ou está precisando da apostila? É hora de se manifestar. Apostila? É a pequenininha, não? Não é a grandona colorida. Não é a vermelha, né, É a tá? vermelha. É a preto e branco. Essa Isso. daqui, ó. Essa daqui. Alguém falta caneta? Aqui falta apostila também. Pessoal, Tem tem gente sem sem? a sacolinha de material? Tem, uma moça lá atrás. Então, para quem já está com a apostilinha em mãos, começa a ler. Tem aqui também que vocês podem acompanhar. Mas começa a ler, vamos lá, ó. Aqui a pergunta é a seguinte: marque na tabela de respostas quantas vezes na última semana você se sentiu aqui nos descritos abaixo, né? Tenta lembrar aí, puxar da memória, como é que foi essa última semana. E vocês vão colocar o número de quantas vezes aconteceu essa situação que a gente vai ler. Então, para vocês olharem direitinho dentro da bolsa, porque como ela é menorzinha, tem mais caneta. Tem sim. Quantas vezes essa situação de estresse ocorreu na última semana? Né? A gente pensando aí da última quarta-feira até hoje. Né? Houve alguma situação que me deixou com uma tensão muscular? Né? Como um aperto na mandíbula, uma dor na nuca? Vão respondendo. Não precisa ser categoricamente rígido. O número de vezes. Se foi mais de uma vez por dia, coloca aí quantas vezes. Pode colocar mais, É pra gente ter a ideia e falar assim, peraí, tem alguma coisa acontecendo. A gente né? deixou um espacinho pequeno, assim, acho que números até 1000, tá bom? Dá pra calcular? Passou da mão, né? Hiperacidez estomacal, né? Quem ficou com azia, sem ter uma causa aparente, não foi que comeu alguma coisa muito ruim, né? Mas ficou com aquela azia, aquela queimação, um desconforto estomacal na última semana aí. Outra característica bem comum de pacientes com dor, se queixar de esquecimento, de coisas corriqueiras, número do telefone que usa com frequência, onde que eu pus a chave, né? O que eu ia fazer aqui mesmo? Aí tem que voltar todo o trajeto até a cozinha para pensar, não, eu tinha alguma coisa no quarto para fazer, mas eu não sei o quê. Isso é corriqueiro? Quantas vezes tem aparecido, né, essa situação? Irritabilidade excessiva, né? Tudo que acontece, aquele mau humor, aquela irritação, você já quer dar porrada em quem vier pela frente, né? Fica com aquela irritação. Uma vontade de sumir de tudo, né? Ah, não quero mais viver isso, tô de saco cheio, quero sumir. Vamos pensando juntos aqui. Depois a gente vai querer saber esses comentários aí, que a gente está só ouvindo os burburinhos dos pensamentos altos aí. Nessa última semana, veio uma sensação de incompetência, de que não vai conseguir lidar com o que está ocorrendo? Quantas vezes? Também aqui, né? Pensar em um só assunto ou ficar repetindo, aquela coisa que muita gente fala assim, fico remoendo, né? Fica remoendo a situação, fica com uma mágoa e aquilo vai se repetindo na cabeça. Uma sensação mais de ansiedade,
ou distúrbio do sono, né? A pessoa que fala assim, tô dormindo além da conta, né? Ou então tô perdendo sono, fico com insônia. Muitas vezes assim, até dormi, mas acordei tão mal, parecia que eu tinha acabado de fechar o olho e já tive que acordar, né? Então, assim, a gente chama de sono não reparador, né? Um sono que não revigora. Tem a ver aí com esse cansaço ao levantar, né? Você levanta, mas continua com sono. Fala assim, e agora? Qual vai ser o próximo horário que eu vou poder dar um cochilo? Lembra da Carol na hora que ela foi levantar no vídeo? Vocês lembram que ela falava com o despertador? Então, quem costuma ter essa fala com ele? Ou ficar com a sensação, trabalhar com um nível de competência abaixo do seu normal, né? Você não tem a noção de que não está conseguindo entregar, não está sendo 100% nas situações, né? Fica com uma sensação de tá tendo falhas que não são admissíveis para si mesmo, né? Ou que às vezes fazia alguma coisa super fácil e está com uma dificuldade enorme de fazer uma coisa que antes você fazia em 2 minutos e era super tranquilo. E o último aí é sentir que nada mais vale a pena, né? Então vem aquele desânimo total. Agora eu vou pedir para vocês contarem em quantos desses itens vocês colocaram um número maior do que 4. Contem Vocês aí. assinalaram? Quantos vocês assinalaram? Fala. Maior que 4. Vamos levantar. Quem já for, né, sabendo aí, já conseguiu fazer as contas, vamos levantar a mão e dizer aí. Vamos ver quem está estressado, né? Quem anda estressado na última semana? Acho que tem gente que ainda está contando, viu? Acho que tem mais gente estressada nessa sala. Por acaso, nessa sala, tem alguém que nenhum item colocou um número maior que o número 4? Não? Não em todos. Se teve, aqui ele fala assim, na pochilinha, mais de 4 reincidências, né? Então, se teve aqui algum desses, por exemplo, eu tive nessa última semana 4 vezes tensão muscular, vamos combinar que não é difícil chegar nesse número, né? Então, a gente já conta que pontuou, tá? Se tiver algum número, alguém colocou só número 1, 2 e 3 nos itens? Não? Você? Olha, gente, a gente tem um milagre aqui na sala. A gente tem aquela moça que ela está de parabéns. Pode levantar, por favor. Ela está de parabéns porque o corpo dela está em pleno funcionamento no que se refere ao estresse. Acho que merece uma salva de palmas. Conseguimos um milagre aqui. O que eu tenho que falar? Não, eu estou contente, que eu já passei por quase todos, mas eu agora tenho um controle, tenho uma boa psicóloga, estou feliz, e agora está tudo muito bem controlado. Obrigada. Obrigada a você pela sua participação. Teve alguém que colocou o número 4 apenas de 1 a 3 vezes, um número menor que o número 4 de 1 a 3 vezes? Espera aí que agora eu me confundi inteira. Espera aí. De 1 a 3 itens maior do que 4. Desculpa, eu falei errado. Confundi tudo. Por exemplo, isso, 4 ou maior. Só de 1 a 3. Se tiver mais que 3, não está valendo. De 1 a 3, então, a sua vida pode estar um pouquinho estressante. Então, você precisa pensar aí no que está acontecendo, ver o que está exigindo demais da sua resistência, que pode ser que pode ser o mundo, pode ser algo dentro de você, e fortalecer o seu organismo. Quem aí assinalou no número maior, igual ou maior que 4, de 4 a 8 itens? Já está aumentando. Estou vendo que a maioria do pessoal está lá no fim, hein? Não, e as pessoas que estão levantando a mão agora estão fazendo careta já, sabe? Infelizmente, estou me enquadrando nesse quesito. Porque o estresse já está ficando alto, né? Algo já está exigindo demais do organismo. Então, você já pode estar chegando no seu limite. Tem que começar a pensar em uma mudança no estilo de vida e dos hábitos e analisar de que modo a gente mesmo pode estar contribuindo para piorar aí com esse estresse.
Mais de 8 itens é o resto, né? Cadê? Levantem aí a mão. Só tem 2. Quem colocou o número 4 ou maior em mais do que 8 quase itens? Todos, olha lá, quase Olha lá. todos com um número alto. O moço lá atrás está participando, não? Que eu vi você levantando as 2. Eu falei, ele está pedindo socorro lá. Então, o nível de estresse está altíssimo. Cuidado. Procure a ajuda de um psicólogo especializado. A moça que está sem estresse, o nosso exemplo aqui, disse que ela está fazendo terapia. Que, sem dúvida, você tem fontes de estresse representadas pelo mundo ao seu redor. Pode ser a família, o trabalho, a sociedade e o seu modo de ser, de pensar e de agir. E aí precisa aprender a lidar com isso para poder ir diminuindo essa quantidade de estressores. Aí a gente tem algumas outras listas aí, tem outras atividades para vocês fazerem na apostila que vão exigir reflexão, né? A gente vai explicar também à tarde, se der tempo, a gente faz com vocês, mas provavelmente tem tantas atividades para a gente fazer que para vocês aproveitarem em casa e refletirem, por exemplo, no próximo item aqui, que é a lista dos incômodos. Né? Então, para vocês pensarem até em 20 situações que incomodam vocês no dia a dia. Né? Então, lá na apostilinha, vocês têm não tem muito espaço para escrever, mas aí, com reflexão e tudo, vocês, no momento de pausa, para pensar em quais são esses incômodos que eu tenho e aí começar a tomar providências em relação a isso. Né? Então, agora a gente vai abrir um espaço. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui para o pessoal da Físio ou para a gente, vocês podem perguntar. Aí eu juro que eu libero vocês para o almoço. Bom dia, meu nome é Nádia, eu sou estudante de fisioterapia e eu queria fazer uma pergunta para a Físio. Eu queria saber como vocês trabalham com a fibromialgia, que são pacientes que têm muita dor na maior parte do tempo e que eles perdem muita capacidade funcional deles, então param de trabalhar, interfere muito na vida deles. Como vocês trabalham com isso? Atividade em grupo? Como funciona? Bom, realmente é um pouco mais complexo, né? E o que nós fazemos? A gente inicia um projeto de tratamento para fazer um pouco esse conceito que a gente falou. Tentar dar informações para o paciente. Então, a gente trabalha muito dando informação para eles, né? Fazendo isso que a gente está fazendo aqui. Mostrando, ensinando, gerando conhecimento, para que ele possa fazer mudanças no hábito. Então, a gente inicia com orientações das atividades diárias, orientações analgésicas, algumas coisas a gente vai passar de tarde, e começar a dar mais estímulos positivos durante o dia. Né? Então, que nem eu falei brevemente, fazer uma atividade, de qualquer jeito, vai ser um tipo de estímulo. Fazer uma atividade com algumas orientações, algumas modificações que a gente propõe, outros 500, né, que a gente brinca. Então, a gente começa a trabalhar com isso, né, essa mudança de hábitos, estímulos positivos. E trabalhamos também um pouco com desfocar, sair um pouco da dor. Vamos levando para a função. O que aquela pessoa é capaz de fazer, o que nós somos capazes de fazer e executar, e como fazer e executar de uma maneira melhor, rendendo melhor, para gerar metabolicamente, se a gente for entrar, mas não vai ser o caso, mas para gerar menos fadiga e assim vai. Né? Aí eu passo um pouquinho para a Viviane, porque ela tem um grupo de distrofia, né, síndrome complexa, que trabalha bem isso. E aí eu acho que ela vai usar os termos melhores para... Ah, meu Deus. Então, olha assim, quando ele falou sobre desfocar, a ideia, quando o paciente tem dor, assim, não é só a fibromialgia, né? O paciente com dor, a tendência é ele diminuir o movimento
e muitas vezes ele adapta o movimento, né? Porque ele precisa pegar o copo, ele precisa pegar o objeto. Então ele começa... Adapta compensatoriamente, né? Adapta compensatoriamente. não tão legal. Como ele disse que no início o cérebro ele começa a receber muitas informações. Dependendo do número de estímulos, se for negativo, muito negativo, o sistema nervoso central também ele vai mandar outras informações e vai tentar, como vocês precisam, todo mundo precisa manter, né, as suas atividades. Então o movimento ele vai começar a ser diferente também. O problema quando a gente começa a modificar o movimento é que a gente começa a utilizar músculos diferentes, certo? O movimento já não é o que deveria acontecer. Aí o que acontece? Isso, com o tempo, cronificando, a tendência a ir piorando. Aí quando ele falou assim, que a gente precisa, tem um tipo de trabalho que precisa se desfocar, porque quando a gente tenta movimentar, né, teve pacientes que falaram que, mas quando eu caminho eu sinto dor. Ok. Então, mas como que a gente vai caminhar? Como que a gente vai fazer o gesto, né, para tentar se movimentar? Aí é que está. Né, a gente, por exemplo, quando eu pego o copo, eu sinto dor. Né, como que eu vou pegar o copo com a outra mão? Talvez. Talvez no primeiro momento isso dê certo, mas isso se repetindo vai doer. Mas assim, como que a gente pode movimentar o gesto para tentar fazer esse movimento? E então a gente vai, na segunda parte, a gente vai dar alguns estímulos para como desfocar, né? Então tem vários métodos que vai mostrar para o cérebro. Na tarde vai ter isso. E tem várias formas de você começar a dar um estímulo diferente para o cérebro e você fazer a sequência de movimento, né? E você vai conseguir. Isso é um treinamento. Isso é com o tempo. Deu para entender? Sim. Não, das duas partes, eu digo, não da dela. Não, para mim também. Não, é porque assim, às vezes é que a gente não está querendo entregar muito o ouro, a gente quer deixar para de tarde, né? Quase eu falei, mas quase. Mas é mais ou menos isso. Então a gente quer dar mais estímulos positivos, modificar a maneira, os hábitos, tudo, e dar uma desfocada na dor. Porque o paciente ele já sente dor, ele vai falar o tempo todo de dor. Mas assim, como a gente vai fazer exercício? Aí vem para físio, né, normalmente. Eu vou fazer exercício com dor? Não, mas você pode dar estímulos diferentes e o paciente ele começar a mostrar para o cérebro esse estímulo diferente. E quando ele perceber, ele já vai estar fazendo um movimento, entendeu? Essa parte. E para os pacientes, não briguem se vocês chegarem com dor no pescoço e o físio começar no quadril, no dedinho. Não briguem com eles. Oi, meu nome é Nilsen, eu tenho artrite reumatoide, tenho fibromialgia. Então, eu tenho dores, assim, às vezes terríveis. E eu estou fazendo fisioterapia, a fisioterapeuta só fica comigo, faço exercícios. Eu devo de insistir nos exercícios ou, quando eu estou em crise, eu não posso fazer? Alguém quer responder? Olha, falar assim vai ser muito difícil. A gente precisa avaliar, precisa um tempo, conhecer, ver como que está acontecendo. Então, assim, da minha parte, né, da nossa parte da físio, a gente vê os gestos, a gente faz uma avaliação física, vê como é que está. Né? O ideal é que a gente trabalha em equipe. Então, para nós, o ideal é trabalhar em equipe, porque tem alguma coisinha fora, a gente já se conversa. Certo. Né? A gente está trabalhando o exercício e tal, estamos ganhando, está rendendo, mas a dor não está melhorando. Então, o que será que está acontecendo? Psicóloga, chega aqui, como é que está ali e tal? Médico, como que está a medicação? Está conseguindo manter? Porque a gente precisa, num começo, que nem a Viviane falou, a gente começa a fazer uma orientação, uma readequação de hábitos. E isso, naturalmente, vai gerar sensações estranhas. Que para nós, quando nós estamos com o corpo, né, com o corpo nosso, com um limiar de dor muito baixo, ele tá, sabe, tudo é sensível, a gente interpreta de qualquer maneira. Então, às vezes, uma sensação de exercício trabalhado, né, musculatura, a gente vai interpretar aquilo como dor. Então, a gente interpreta como dor e fala assim, vou deixar quieto, não vou fazer. Então, a gente precisa conhecer, né, o paciente.
E até mesmo nessa avaliação a gente pega e vê se os exercícios estão adequados, não estão, né? É meio complexo falar assim. Porque a gente faz analgesia, né? Faz aquelas pré-exercícios, né? E depois que termina os exercícios faz de novo a analgesia, mas às vezes tem dia que eu não tenho vontade de ir porque não está com dor aqui, com dor ali, e eles insistem que a gente tem que fazer, né? Para melhorar. Sim, eu acho que tem que Posso uma equipe seria melhor. Que assim, tentar lembrar lá de trás, está funcionando? Tá. Quando eu era criança, aprendeu a andar de bicicleta. Todo mundo aqui sabe andar? Tem ideia? Sim. Quando eu andava o dia inteiro de bicicleta, não acordava com a perna no outro dia, que não dava nem para andar, de tanto que doía. Então, quando a gente começa a trabalhar, a fazer os exercícios da fisioterapia para dor crônica, é mais ou menos como se fosse isso. Tá? Então, tem o remédio para ajudar, tem algumas coisas de analgesia que os físios ensinam, que é para não doer tanto. Mas tudo que sai da nossa rotina, sei lá, fiquei um tempão afastado sem trabalhar, aí volto a trabalhar. O que acontece? Vai doer mais para ir para o trabalho, vai se sentir mais cansada, vai levar um tempo para o organismo se acostumar. Então, acho que é um pouco isso que o Vinícius está querendo dizer. Não é que não tem que levar a sério essa dor, tem que ver, às vezes ela é importante e, dependendo do caso, tem até que parar. Mas um pouco de dor é natural que ocorra, porque você está tirando seu organismo do ponto morto, né? Uma coisa só que a Viviane lembrou aqui, que é importante também. Existe uma doença de base, né? Então, a gente precisa controlar isso daí também. Então, com o controle, geralmente a gente começa, na nossa equipe, começa controlando essa doença de base com a medicação, para a gente conseguir entrar com o movimento melhor, né, e fazer toda essa liberação de endorfina. Em alguns casos, precisamos modificar exercícios que já vinha fazendo, inadequados, outros casos não, continua, mas a alimentação é uma coisa importante, né, que vai dando nutrientes para a gente poder desenvolver músculos, o nosso corpo em geral. Então, eu acho que se poderia dar uma dica procurar rever isso daí. De repente, uma equipe, que nem foi falado de manhã, seria interessante. Tá legal, então. Obrigada. Eu sou Leila Teó, e uma coisa que eu falo assim para os meus pacientes se a dor não veio para ficar, não deve te assustar. Você fez um movimento, você fez um exercício, doeu naquele momento, a dor está diminuindo? Sim, tudo bem. Se a dor começa a aumentar, começa a doer por mais tempo, vamos ver o que aconteceu. Porque a pessoa, eu acho que às vezes ela fica com medo de que uma dor que começa pequena, ela vai a um nível de dor alto que essa pessoa já sentiu, às vezes até por muitos anos. E eu não sei, uma imagem que eu uso é uma dor cristalizada. Então, uma imagem no cérebro, se estiver falando bobagem, por favor, me corrijam. É como se fosse uma dor fincada no cérebro, essa palavra. E quebrar isso, eu acho que ajuda muito. Então, qualquer melhorinha, olha, hoje você fez isso, doeu menos? Doeu. Quanto doeu numa escala de dor? Doeu tanto. Ontem doeu mais. Então, yuhu, doeu menos. Tipo assim, yuhu, você melhorou. Tentar comemorar pequenas melhoras. É isso que eu... Sim, é isso mesmo. Acho que é um pouco que a gente estava falando. Mudar, sair um pouco da dor, entrar nas funções, como está executando, né? E a gente começar a se olhar um pouquinho. Tá, deixa eu identificar como é essa dor, que às vezes eu estou com dor. Não, existe níveis de dor, né? A intensidade está maior, está menor, né? Então, existem várias modulações que a gente pode trabalhar nisso, né? E a gente vai se conhecendo e, com certeza, uma coisa importante, né, que a gente já comentou um pouquinho, o movimentar é importante, né? O movimentar é importante. Então, mesmo que tenham sensações diferentes, eu acho que é importante a gente experimentá-las. Meu nome é Ticiana, eu sou de Campinas, eu sou fisioterapeuta, mas eu queria fazer a pergunta para as psicólogas. Eu trabalho com dor pélvica crônica ligada à endometriose.
E a dificuldade, muitas vezes, porque a dor acaba enlouquecendo essas pacientes, né, digamos assim, é de que a gente percebe, às vezes, que um tratamento com psicóloga seria essencial para ela aprender a lidar com a dor. Muitas vezes porque até está associado à infertilidade e tal. Então, eu só queria perguntar para vocês como é que a gente aborda essa paciente no sentido de falar para ela que esse tipo de associação, né, entrar com a psicóloga, tudo no tratamento é importante. Como é que a gente aborda, que subsídios a gente dá para convencer de que isso vai ajudar ela a lidar melhor com a dor? Então, acho que a gente não costuma muito diferenciar, nesse sentido, as dores quando a gente fala da psicologia. Por quê? Todo mundo, né, seja com dor pélvica, seja com dor lombar, seja com fibromialgia, seja com síndrome dolorosa miofascial, todo mundo tem dor, e a dor afeta o dia a dia de todas as pessoas, né? Tem alguém aqui que a dor só afetou o corpo, não afetou mais nada no dia a dia? Né? Ninguém, né? Então, quando a gente fala dessa abordagem da procurar ajuda psicológica, a gente costuma falar de lidar mesmo com essas mudanças que ocorreram no dia a dia, com essas dificuldades que a gente tem no dia a dia, procurar entender e procurar maneiras de manejar essas dificuldades, né? Então, sei lá, a dor não me deixa mais dormir, mas o que eu posso fazer? Como é que está a minha rotina? Tem algum remédio? Vamos tentar lidar com todas as coisas, porque, às vezes, a pessoa, na hora que deita para dormir, começa a relembrar o dia inteiro e aquele dia estressante ali da Carol do vídeo. Como é que vai dormir? Né? E como é que a gente faz para deixar esse dia estressante de lado e focar que é a hora de dormir, que está na hora? Então, a gente costuma, né, no ambulatório, falar que para trabalhar com psicólogo não é só por conta da dor, não é porque a dor não é real, porque é uma dor imaginária, não. É porque a dor afeta o dia a dia e a gente precisa de ajuda para lidar com essas mudanças. Eu entendo a sua pergunta, que muitas vezes os pacientes têm resistência para ir com o psicólogo, né? Porque fala assim, a minha dor ela é física. O que tem a ver o psicólogo? Né? Esse profissional aí que está precisando de terapia, né? Eu estou bem, o meu problema é físico, é a minha dor, né? Eu tenho uma dor pélvica e o psicólogo vai tirar com o quê? Ele vai me dar remédio? Vai me dar algum exercício? Né? E as pessoas veem assim como... Qual é o papel, então, da psicologia, né? E aí é nossa função, e aí precisamos da ajuda dos profissionais que estão atendendo anteriormente, de ajudar o paciente a perceber quais são as coisas que estão incomodando a vida dele, a ver quais são as associações, porque a maioria dos pacientes chegam e falam assim, não, imagina, minha cabeça não tem nada a ver com o meu corpo. E aí começa a se dar conta de quantas emoções, quantos estresses aqui, né? A gente foi fazendo a lista aí, o quanto isso influencia na própria dor do paciente. Então, a hora que a gente começa a conscientizá-lo de que tem relação a mente com o corpo e que nós não somos seres separados, né, como se tivesse uma divisão da cabeça para o restante do corpo e da sensação. Por isso daquela bolinha, né, da sensação, do pensamento, da percepção, que tudo está interligado. Se a gente não considera o ser humano como interligado, fica fragmentado, né? Que aí muitas vezes o paciente chega e fala assim, eu fui no ortopedista, já fui no fisiatra, já fui no neurologista, e agora, né? Eu preciso ser visto como um todo. Então, o paciente ele precisa perceber o quanto ele tem que estar integrado também com a parte psicológica, né? E quais são as coisas que estão influenciando.
desse evento todo, que é real. As pessoas vão falar isso, mas nós, somos psicólogos que trabalhamos na área de dor, a gente não diz isso para o paciente, nem acha isso, que a dor é psicológica. A gente acha que o sofrimento pode interferir, em algumas coisas a gente pode auxiliar em determinadas situações, em outras talvez não. Às vezes não é necessário passar com o psicólogo também, né? Assim, mas o que você está trazendo... Vamos dizer, se a gente falar isso, olha, pessoal, nós somos ótimos, por favor, lembre-se da psicologia, love, é assim. Vamos dizer, esse seria o ideal, né? Assim, mas mais do que tudo, já que você é psicólogo e tem dor, eu acho que mais do que tudo é importante você começar a fazer uma formação nessa área de dor e poder conhecer mais até o que você pode fazer para se ajudar, né? Assim, porque é algo que a gente vem cuidando muito para introduzir nas universidades. À tarde a gente vai trazer um pouco o depoimento dos alunos nossos contando essa formação que eles estão fazendo para aprender mais mesmo o que fazer. Nós estamos parar agora, encerrar, para vocês poderem almoçar. Deixa eu só fazer Pode, lógico. Defender aqui. Pode. Defende a fisioterapia. Todo mundo pode. deveria passar pelo físio também. É, a gente tem atividade bastante a física. contribuir. Isso aí, todo mundo tem que passar com todo mundo, né? Assim, é uma beleza isso aqui. Então, pessoal, vamos fechar essa parte da manhã. Nós agradecemos a presença até o final. A gente retorna às 2h. Assim, a gente retorna começando com o sorteio. Se chegar atrasado, perde o sorteio, hein? Então, almocem, tem alguns lugares perto, podem perguntar ao pessoal onde tem lugar próximo, para vocês poderem comer. À tarde tem um outro coffee para vocês não ficarem morrendo de fome. Tá bom? Então, tá. Tudo bem.